Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, mas antes de começar eu peço o seu humilde likezinho, é só clicar aqui embaixo, não custa nada, dá uma moral enorme pro canal, comenta aí o que você achou desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui pra não perder nossos vídeos diários. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar nosso canal clicando no link do comentário fixado e doando qualquer valor, ou então você pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos um dia adiantado. Agora bora pro vídeo. Esse capítulo começa com Enxudia dizendo que soube que ela acabou de voltar e se apressou para vir dar as boas-vindas, era só isso? E toda reluzente questiona, poderia ser que a minha presença te incomoda? E nosso prota sombrio questiona, uma técnica de sedução? Daí Yuan questiona, você está me espiando? E Enxudia diz que da última vez ela saiu sem dizer nada a ninguém, nem sequer a mestra sabia, por isso que é natural que eu estivesse preocupado. E daí Yuan questiona, você, em vez de ficar no pico das 100 mariposas, veio até aqui pra isso? Enxudia explica que a honrada mestra pediu para o grande mestre Xian para que refinasse uma pílula da condensação da origem, e ainda que tenha falhado 2 vezes, ele disse que teria 80% de chance da próxima vez. Nesse momento, entrarei em cultivo isolado para romper para o domínio retorno da origem, então não terei mais tempo para conversar, mas se você se sentir sozinha, eu poderia enviar alguma das minhas servas para fazer companhia. E daí Yuan sombria questiona, uma pílula da condensação da origem? Então devo dar os parabéns à irmã mais nova. Se virando ela dizia sim, tudo isso foi graças à irmã senior por ter pego várias ervas de seda esmeralda no campo de areia flanejante. Se não fosse por isso não poderia nem sequer pensar em refinar essas pílulas. E daí Yuan sorrindo fala que já que ela estava preparando para romper, deveria fazer os preparativos necessários, ou do contrário irá fracassar decepcionando os esforços da nossa honrada mestra, deixando Enxudia sem palavras. Ela se vira meio que enfatizando que como sua senior tinha convidados para entreter, então elas se viriam depois, deixando Enxudia com raiva. Olhando para nosso prota ela diz, o irmão mais novo me parece familiar, já nos vimos antes? E nosso prota fala que sim, ele já tinha visto a tal irmã em várias vezes e faz muito tempo que ele vem admirando-a, mas ele era somente um homem desconhecido e não tão importante. E Enxudia reluzente usando outra técnica diz, o irmão tem uma língua afiada, agora me lembro, você era aquele cara que estava junto com o rei Guxen naquela vez, desde quando você conhece a minha irmã mais velha? E nosso prota sombrio dizia, nos conhecemos no campo de areia flanejante, e pensa outra vez essa técnica? Se aproximando ela dizia, entendo, mas desde que ela te convidou aqui, suponho que sua relação não seja tão simples. Se o irmão mais novo não se importar, que tal vir visitar o Pico das 100 Mariposas? Ainda que não seja tão próximo daqui, a paisagem não te decepcionará? E daí Yuan gritava, Enxudia! Nosso prota estava fingindo estar só amorzinhos, e ela questiona, o que houve? Porém, ela se assusta muito nessa hora. Nosso meninão já estava todo emocionadinho segurando sua mão e ela tenta se afastar em dúvidas. Ela gritava, não você! E fica sombrio com nosso prota segurando com as 2 mãos ainda. E Yang Yan e Dayuan fica sem palavras. E Enxudia fala, você está me machucando. E nosso prota fingindo estar hipnotizado dizia, agora não dói, certo? Acontece que eu tenho tempo agora, que tal se formos ao Pico das 100 Mariposas? E Enxudia sorrindo dizia, hehe. E nosso prota continua, não acabou de me convidar? O que estamos esperando? E vemos Dayuan separando os dois rapidamente. Ela diz, irmã mais nova, por favor, vá. E vemos ela irritada bufando, montando no seu transporte estelar e diz, irmã mais velha, não se esqueça de prestar respeitos à mestra. Ela tem estado pensando em você desde que se foi. Sem dar ideia, Dayuan estava olhando para o nosso prota sem palavras. Todo bobinho ele questiona, o quê? Tem flores crescendo em meu rosto? E ela diz, você não foi afetado pela técnica de sedução dela? E nosso prota diz, bem, ela escolheu a pessoa errada. Daí Yuan dizia, você é bem valente, se ela tivesse descoberto, bem, definitivamente não teria te deixado ir. E nosso prota questionava, mas ela descobriu? Daí Yuan pensava, Yang Kai não faria tal coisa se não tivesse notado o desacordo entre nós duas. E agradece nosso prota que diz, não precisa me agradecer, ela que agiu primeiro, eu simplesmente me defendi. Entrando na brincadeira, daí Yuan questiona, e como ela estava? Nosso prota sorrindo dizia, nada mal, sua pele está muito bem cuidada, é suave e delicada ao toque. Fazendo ela se irritar que bufa dizendo, não precisa dar tantos detalhes, enquanto se virava deixando nosso prota sem entender sem palavras. Ela pede que eles por favor vão com ela, e eles entram na caverna e se assustam. E Yang Yan meio que tremia e gritava, isto é... Mas vemos que ela estava eufórica, ela gritava, um arranjo espiritual natural! Daí Yuan fala que os olhos dela realmente são afiados, mas só tinha alguns fracos efeitos desconcertantes e ilusórios.
Yang Yan questiona, alguém o modificou? E Dayuan fala que sim, a pessoa que vivia aqui antes modificou. Aquela pessoa sabia um pouco sobre arranjos espirituais, então ela modificou um pouco o suficiente para poder resistir às invasões inimigas. E a alegre Yang Yan gritava, posso examiná-lo? Nosso prota irritado já mete um cascudo nela gritando, absurdo! Este lugar é a casa da irmã Dayuan, como poderia um estranho examinar o arranjo espiritual protetor? É uma falta de respeito, viu? Dayuan sem graça dizia, irmão mais novo Yang não precisa se preocupar, somente conheço a forma segura de entrar e sair desse arranjo. Se a irmã Yang Yan puder decifrar como o arranjo funciona e me ensinar, eu ficaria muito satisfeita. E nosso prota fala, então é assim? E questiona, você consegue? E Yang Yan se vira e questiona, acredita que há algum arranjo espiritual que eu não possa decifrar? E já parte pra dentro do arranjo. E nosso prota fala, bem, não se preocupe com ela, quando ela terminar de estudar sairá sozinha. E algum tempo depois eles chegam ao salão. Nosso prota pensava, fragrância de pílula? E lá dentro vemos um salão de alquimia e ela pede perdão por mostrar algo tão vergonhoso. Sem graça ela fala que sabe que essas coisas não são boas pra ele. E nosso prota fala, besteira, esse lugar é espetacular. A montanha caverna do dragão não tem nada comparável. Ela diz, irmão mais novo Yang, me diga a verdade, no exterior realmente há alquimistas de classe rei da origem? Pensativo, nosso prota fala que ainda que não tenha conhecido nenhum, ele ouviu falar deles. Existem também refinadores e mestres no domínio rei da origem, e inclusive poderosos cultivadores chamados como mestres estelares. E ela questiona, mestres estelares? Os lendários cultivadores que conseguiram refinar com sucesso uma fonte estelar e se tornaram os mestres de uma estrela completa? E nosso prota fala que sim, porém são pouquíssimos. Depois de tudo, refinar uma fonte estelar é muito perigoso, então a maioria não se atreve a tentar, já que podem morrer no processo. E ela cabisbaixa fala que entende, se existir a possibilidade no futuro eu gostaria que me contasse das coisas do exterior. Espero que o irmão mais novo Yang não recuse. E nosso prota fala, claro, quando tiver tempo certamente eu te contarei muitas coisas. E ela dizia, ok, eu devo ir primeiro ver minha honrável mestre irmão Yang, pode descansar no próximo quarto de pedra. Depois disso ela parte e nosso prota que fica para trás questionava, sabe o que fazer? E vemos o homenzinho de pedra atrás dele e ele diz, ótimo, te darei a localização. Lembre-se, não alerte ninguém. E imprimindo a localização da montanha em sua mente fala, vá. O bichinho rapidamente começa a escavar e alguns momentos depois já sumiu. Nosso prota olhava para o buraco deixado e pensa que deveria arrumar esse buraco e ir para o próximo quarto de pedra e esperar até que ela volte. Chegando em um quarto que ele deveria ficar, ele se pergunta por que Dayuan precisa de sua ajuda, mas com sua personalidade não deve ser algo muito difícil para mim. Em todo caso, meu objetivo principal de vir aqui já foi concluído. Tudo que tenho que fazer é esperar que a marionete de pedra volte. Algum tempo depois, ele ainda estava descansando no quarto. Já se passaram 3 dias e Dayuan ainda não voltou. A última vez que ele viu Dayuan, ela parecia exausta e tinha uma expressão desanimada. Aparentemente tem algo a ver com sua honrável mestra. Por sorte, Yang Yan não somente conseguiu decifrar o arranjo espiritual natural, como também melhorou um pouco seu poder. Depois disso, a relação entre ambas melhorou muito e se tornaram muito próximas, como se fossem irmãs reais. No caminho até aqui, essas cabeças duras não trocaram nenhuma única palavra, mas agora... Bem, eu nunca entenderei os pensamentos de uma mulher. E algum tempo depois ele se levantou e estava cultivando na frente do caldeirão de refinamento de fogo. Suas chamas em Yang banhavam o caldeirão e ele pensa que vai levar muito tempo para refinar o osso e a alma do dragão, mas como estava com tempo livre, ele pode aumentar o poder da fornalha espiritual para acelerar o processo. Mas nesse momento, alguém bate na porta dizendo, irmão mais novo Yang, está aí? Ele guarda logo a fornalha e diz, por favor, entre. Era Dayuan que fica frente a frente com ele, mas estava bem cabisbaixa. Ele pergunta, terminou os preparativos? E ela fala que sim. Sentado, nosso prota fala que então eles deveriam começar, mas antes disso, não estava na hora de me dizer exatamente com o que precisa da minha ajuda? E ela toda emocionadinha fala que veio dizer isso. Nosso prota questiona, por que ela está com essa expressão? Dayuan fala que a verdade é que pediu para ele vir ajudar a realizar uma desintoxicação e nosso prota questiona, uma desintoxicação? Você está envenenada? Você quer que eu refine uma pílula apropriada para desintoxicação? E ela cabisbaixa fala que não existe uma pílula que possa me ajudar. Bem, o que eu tenho é o veneno cristal colorido das 1000 ilusões. E nosso prota se assusta questionando, o quê? Não são esses cristais o maior tesouro de sua seita? Escutei que era um material incrível para refinação, mas eu não sabia que era tóxico. Como você se envenenou? Suspirando, ela fala que o cristal colorido das 1000 ilusões não é venenoso, mas você sabe o que aconteceria se alguém o comesse? E nosso prota grita, como é possível? Por que alguém faria algo assim?
E ela fala que é porque cultiva a arte secreta dos cristais coloridos ilusórios. Desde que cheguei ao domínio Santi, eu vim comendo pequenas quantidades. Essa arte foi criada pelo fundador ancestral da minha seita Vidro Colorido, juntamente pela existência da Montanha das Mil Ilusões. Em todas as gerações há um discípulo que cultiva essa arte, e agora esse discípulo sou eu. Para poder cultivá-la é preciso ingerir os cristais. E nosso prota sorri, hehe, que arte estranha, não parece fazer bem. E ela até entende o que ele pensa, mas para sua seita ela é indispensável. Este lugar se chama Montanha das Mil Ilusões porque foi aqui onde viveram todos os praticantes da arte secreta. E nosso prota pergunta, a última pessoa que viveu aqui também cultivou essa arte? E Dayuan fala que sim, ela cresceu junto com ela desde sua infância e essa arte também foi me passada por ela. Eu a considerava como minha verdadeira mestra. E nosso prota diz sombrio que presume que ela acabou, bem, indo de F, né? E Dayuan fala que esse era seu destino, dado que ela escolheu esse caminho não deveria haver nenhuma queixa. Segundo seu conhecimento e minha própria experiência de vida, se eu não conseguir avançar nessa arte, o veneno se acumulará em meu corpo e a situação se tornará precária. Agora, se eu quiser romper para o domínio retorno da origem, preciso da sua ajuda para eliminar o veneno, do contrário eu morrerei. E nosso prota questiona, esta arte está relacionada diretamente com a extração do cristal colorido ilusório, certo? Assustando que gritava, irmão mais novo Yang, essas coisas não podem ser discutidas. E nosso prota sem graça fala, então, eu tenho razão? Ela diz que sim, o cultivo de sua arte foi criada para extrair os cristais coloridos ilusórios. Não mentirei a você, desde que minha senhor morreu, ninguém mais foi capaz de obter cristais. Somente quando eu alcançar o domínio retorno da origem poderei fazer isso. Esse é um dos maiores segredos da minha seita, então eu te peço que não fale sobre isso a ninguém. E nosso prota diz que entende e pensa que o segredo dela estava muito bem guardado. Na verdade era muito fácil de adivinhar. Então ele questiona, como posso te ajudar? Como posso desintoxicar o veneno do seu corpo? Me diga o que devo fazer, qual é o passo a passo? Ela diz que a última CNO foi capaz de desenvolver uma forma segura para expulsar a toxina do corpo. Devido a isso, eu estou muito grata a ela. Infelizmente, quando ela desenvolveu esse método, o veneno já havia penetrado completamente seu corpo e já não podia mais expulsá-lo. No entanto, essa solução requer um alquimista de classe origem com esquisitas técnicas de controle e fusão das eficácias medicinais. Uma das razões pela qual te procurei é porque a pílula que você refinou são de uma qualidade incrivelmente alta, e várias delas quase formaram veias de pílulas, então o requisito de habilidade não é um problema para você. Se fosse somente para buscar um alquimista qualificado não seria difícil, o verdadeiro desafio é reunir os materiais necessários. E nosso prota com dúvidas questiona, que tipo de materiais são necessários? Ela fala que são muitos, mas a senior que viveu aqui antes passou muito tempo reunindo-os, então ela conseguiu a maioria deles, inclusive o mais difícil de se encontrar, um Lagoon. Ela gastou muita energia para movê-lo até aqui, e nosso prota pensa que finalmente entendeu porque Dayuan insistiu que eu viesse. Os Lagos Yin são tesouros extremamente raros que somente se formam em lugares onde existe uma alta densidade de energia Yin, o que significa que quase sempre aparecem em lugares escuros e sombrios. Ela fala que como os cristais coloridos ilusórios não podem ser suprimidos por nenhum dos 5 principais elementos, para conseguir expulsar a toxina do meu corpo será necessário usar algo como o Lago Yin, mesclando com a eficácia medicinais de uma série de ervas espirituais, e então despejá-las em meu corpo, teoricamente poderia expulsar o veneno. E nosso prota fala, se você já tem a maioria dos materiais, por que não tentou desintoxicar antes? E ela responde porque ainda faltava algo vital, um cogumelo revigorante sangrento. E nosso prota abismado gritava, o cogumelo que se utiliza para refinar a pílula cogumelo sangrento, a qual dizem ser capaz de trazer de volta à vida uma pessoa à beira da morte? E ela diz que sim, e retirando uma caixa fala que este era o cogumelo revigorante sangrento necessário. Irmão Yang, por favor, dê uma olhada. Nosso prota abre a caixa dizendo que de fato era um cogumelo revigorante sangrento, e estima que tem pelo menos 3.000 anos de idade, porém, parece que foi arrancado recentemente. Você encontrou no campo de areia flamejante, certo? E ela fala que sim, é como nosso prota disse, e tudo foi graças ao nosso prota, do contrário ela não teria conseguido chegar à 4ª camada. E nosso prota questiona, então, o que devo fazer com ele? Ela diz que não vai mentir, ainda que esse método de desintoxicação tenha sido criado pela senhor que viveu ali, nem sequer ela estava certa do que aconteceria. Como o veneno já está em meu corpo, expulsá-lo machucará meus fundamentos e eu poderei morrer. Este cogumelo revigorante sangrento é para que ao menos eu não morra. E nosso prota fala, se é assim, não seria melhor refiná-lo em uma pílula? Ela diz uma pílula, dado que você é um alquimista, deve saber que essa pílula cogumelo sangrento é de classe e origem grau superior. Poderiam os alquimistas da Estrela Lua Sombria refinar tal pílula? Ou será que o irmão mais novo pode refiná-la?
Nosso prota sem graça sorri dizendo, não, o que eu quero dizer é que se você não tiver pressa, poderia esperar um pouco. Agir apressadamente poderia não ser o melhor. Talvez você possa encontrar um método mais seguro no futuro, ou alguém que seja capaz de refinar essa pílula. Ela diz que não pode esperar. Se ela pudesse fazer isso, não teria te buscado com tanta pressa. Devido à minha arte, quando meu cultivo alcançar certo ponto, meu corpo deve melhorar para igualá-lo. Eu no máximo poderia esperar por uns 6 meses. Dentro de meio ano, eu querendo ou não devo tentar romper para o domínio do retorno da origem. Se eu tiver sucesso, sobreviverei. Porém, se eu falhar, não poderei suprimir a toxina e morrerei. Não tenho outra opção. E nosso prota questiona, realmente não há outra maneira? E ela desolada fala que nenhuma. Irmão mais novo Yang, obrigado por sua preocupação, mas como já decidi fazer isso, já estou preparada. Não importa se eu tiver sucesso ou não, eu devo tentar. Todos os senhores que viveram antes de mim nem sequer tiveram essa oportunidade, então como eu poderia reclamar? E nosso prota fala que já que ela estava decidida a fazer isso, que assim seja. Somente me diga o que devo fazer e eu farei todo o possível para conseguir. E ela diz que então agradece desde já. Bem, agora vou explicar o processo de desintoxicação. Por favor, escute atentamente. E nosso prota fala, ok. Algum tempo depois, vemos ele meditando na frente de um caldeirão. Ele pensa que enquanto escutou a explicação de Dayuan, ele soube que esse método de desintoxicação requer bastante contato íntimo. Não é de se estranhar que até agora ela estava receosa para me contar os detalhes do seu pedido. Ainda que eu não tenha conhecido o grande mestre Xian, ele deve ser um ancião. E entre os 5 grandes mestres da seita da pílula medicinal, 4 deles também são anciões. Somente uma é uma anciã. No entanto, ela cobraria um preço muito alto. Já que ela escolheu acreditar em mim, farei tudo o que eu possa para ajudá-lo. E vemos ele voltando a se focar no caldeirão. E algum tempo depois, o dia estava lindo lá fora. Dayuan chegava e dá de cara com nosso prota dizendo, irmão mais novo Yang. E ele sorri dizendo, vamos. Eles caminham por um corredor todo bem iluminado. Nosso prota pensava que quanto mais adentro vai, mais frio se torna. Parece que o lago Yin que Dayuan mencionou está no fundo desse túnel. E algum tempo de caminhada ela dizia, chegamos. Ele chega numa caverna toda congelada com um lago no meio. Nosso prota abismado questionava, irmã Dayuan, por acaso esse lago Yin tem 10 mil anos? E ela fala que segundo a antiga Senhor, ele deve ter entre 5 a 6 mil. Nosso prota receoso explica que esse lago é tão frio que talvez ela não possa suportar o frio. Tem certeza que quer continuar? E pensa que os lagos Yin se categorizam por sua idade. Se Dayuan entrar nesse lago, o mais provável é que se torne uma escultura de gelo no mesmo instante. Ela pede por favor que nosso prota não se preocupe, ela fez muitos preparativos. Ela fundiu várias essências de muitas ervas do atributo fogo e do atributo Wang na lagoa desse lago para amenizar o frio. Além disso, eu mesmo sou um alquimista que cultivou uma técnica do atributo fogo, então enquanto eu estiver cuidado não deve ter problemas, sem mencionar que se eu não fizer nada, simplesmente morrerei. Irmão mais novo Yang, eu deixarei uma carta no quarto. Se ocorrer algo inesperado e eu morrer no processo, poderia levar essa carta à minha mestra? Ela é a grande anciã Gong Yaofu. Se você for acima da miríade de cristal, poderá encontrá-la facilmente. E nosso prota fala tudo bem, e ela pede que ele por favor a siga. Ele chega na beirada do lago e nosso prota pensava que as águas desse lago não têm nem sequer a melhor impureza e estão completamente paradas. Qualquer um que cultive a arte do atributo Yin ficaria louco na presença desse lago e faria tudo possível para obtê-la. Inclusive sua esposa Suyan, seu vagabundo, vai procurar ela. Dayuan olha para o lago, fica um pouco abatida e grita, irmão mais novo Yang, não importa o que aconteça, quero te agradecer de todo o meu coração por isso. Você é o único que esteve disposto a me ajudar nas últimas 2 décadas, você é o único amigo que eu fiz durante todo esse tempo. E nosso prota sombrio pensa 20 anos e pensa, então ela tem estado envenenada durante 20 anos? Ele ajuda ela a se levantar dizendo que não precisa disso. Esse assunto era somente um pequeno esforço para ele, não precisa agradecer. E entrega um frasco dizendo, pegue isso. E ela questiona, o que é isso? E ele explica que era um líquido medicinal que ele mesmo preparou. Ainda que não possa refinar uma pílula cogumelo sangrento, se você tomar isso junto com um cogumelo revigorante sangrento, estimulará sua eficácia, então deve ter algum uso para você. Como meu nível atual de alquimia é o melhor que eu posso fazer, ela segura tremendo o pequeno frasco e grita, muito obrigada, irmão mais novo Yang, te agradeço do fundo do coração. Ela começa a tirar sua roupa assustando nosso prota e vemos que ele começou a ficar bem emocionado. Realmente o corpo dela era escultural e que lingerie, meus amigos. Nosso prota estava bem animadinho e ela gritando sem graça se joga no lago. O lago começa a reagir e parece que estava fervendo, mas era pelo contrário, ele estava congelando ela que murmura, isso é...
e ativa sua técnica do atributo fogo derretendo o gelo. Depois disso, ela olha resoluta para toda a energia que saía do lago e então começa a gritar muito de dor quando começa a virar uma escultura de gelo. Vendo isso, nosso prota grita desesperado: Irmã Dayuan! Mas algo acontece com ele e ele cai de joelhos pensando: o que houve? Meu corpo se sente tão pesado? Essas milhares de luzes coloridas atacaram a minha alma e fizeram meu mar do conhecimento tremer? Dayuan gritava muito como se tivesse Kudô e expelia uma espécie de energia multicolorida e nosso prota pensa: luz divina de cristal colorido? Essa luz que está saindo do corpo de Dayuan realmente penetrou as defesas do meu mar do conhecimento? Também tem um grande efeito de supressão na minha alma. Vixe, clã, será que pela primeira vez vamos perder alguém que nosso prota decidiu ajudar? Porque sempre ajudou seus amigos sem deixar ninguém morrer. Será que vai ser a primeira vez que alguém vai morrer e isso vai fazer ele ficar muito boladão e ficar em reclusão e se transformar no mais picoroso do cultivo? Seria foda, fala tu. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fique aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui, deixa seu like aí se ainda não deixou, se inscreve no canal se for novo por aqui para não perder nossos vídeos diários, comenta o que achou desse vídeo e lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar nosso canal, qualquer valorzinho ajuda muito, você não faz ideia. O link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo, QR Code do lado esquerdo. Ou então você também pode se tornar um membro do nosso canal por apenas R$ 5 e ter acesso a vídeos um dia antecipado. Um beijo e até amanhã.